Olá pessoal, esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos falar sobre dependência e independência linear. No vídeo anterior, no qual nós vimos alguns exemplos de subespaços gerados em R2, nós vimos que podemos gerar o R2 a partir dos vetores V1, 0 e V2, 0, 1, porque qualquer vetor xy do R2 é uma combinação linear dos vetores 0, 0, 1. Esse exemplo ilustra que nós podemos gerar todo o R2 a partir de dois vetores. Nesse mesmo vídeo, nós vimos um outro exemplo no qual o R2 foi gerado a partir dos vetores V1, 0, V2, 0, 1 e V3, 1, 1. Porque qualquer vetor xy do R2 pode ser uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Então, nesse exemplo, nós vemos que também é possível gerar o R2 a partir de três vetores. No entanto, dentre esses vetores V1, V2 e V3 que estão aqui gerando o R2, nós vemos que não precisávamos considerar os três vetores para gerar o R2. Por exemplo, se nós desconsiderarmos o vetor V3, vemos que com os vetores V1 e V2 nós já conseguimos gerar o R3, que foi o que nós acabamos de ver no exemplo anterior. Isso acontece porque o vetor V3 é gerado pelos vetores V1 e V2, já que o vetor V3 é uma combinação linear dos vetores V1 e V2, porque o vetor V3 pode ser escrito como 1 vezes o vetor V1 mais 1 vezes o vetor V2. E então nós percebemos que se nós tivermos um conjunto de vetores e um desses vetores for combinação linear dos outros, esse vetor é desnecessário no conjunto gerador de um subespaço. E aí, é claro que se aqui eu considerasse outros vetores, V4, V5 e assim por diante, todos eles também seriam desnecessários nesse conjunto gerador, porque os vetores V1 e V2 já são suficientes para gerar o subespaço R2. Com isso, nós vemos que é possível gerar o R2 com dois vetores, mas também é possível gerar o R2 com 3, 4 ou N vetores. No entanto, se nós tivermos só um vetor, já vimos um exemplo em que o subespaço gerado por esse vetor V1 consiste num subespaço de R2, que é uma reta que passa pela origem. E, portanto, nós não conseguimos gerar o R2 a partir de um único vetor. Então, nós concluímos que, embora um subespaço possa ser gerado por um número infinito de vetores, existe uma quantidade mínima de vetores para gerar esse subespaço. O que eu mostrei nos dois primeiros exemplos desse vídeo está generalizado no seguinte teorema. Seja V um espaço vetorial e S o conjunto dos vetores V1, V2 até Vn no espaço vetorial V. Se W pertence ao subespaço gerado por S, que é o subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn, então o subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn é igual ao subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn e W. Em outras palavras, se nós tivermos um conjunto formado pelos vetores V1, V2 até Vn e pelo vetor W, o subespaço gerado por esses vetores é igual ao subespaço gerado simplesmente pelos vetores V1, V2 até Vn, porque o vetor W é combinação linear dos vetores V1 até Vn. E nós vamos fazer a demonstração desse teorema provando que qualquer vetor que pertença ao subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn e W também pertence ao subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn e vice-versa. Bom, inicialmente, como o W pertence ao subespaço gerado por S, então W é combinação linear dos vetores em S e nós podemos escrever que W é dado por A1V1 mais A2V2 até ANVN. Supondo que o vetor V pertence ao subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn e W, então V é uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn e W. De modo que nós podemos dizer que V é dado por B1, V1 mais B2, V2 até Bn, Vn mais BW. Mas W é uma combinação linear dos vetores V1 até Vn, porque ele pertence ao subespaço gerado pelos vetores em S. Então, o vetor V fica B1, V1 mais B2, V2 mais até Bn, Vn mais B multiplicado pelo W, que é A1V1 mais A2V2 mais até ANVN. Então, o vetor V pode ser escrito como B1 mais A1B vezes V1
mais B2 mais A2B vezes V2, até Bn mais AnB vezes Vn. E, portanto, o vetor V é uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn, e então ele pertence ao subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn. Por outro lado, se nós supomos que o vetor V pertence ao subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn, então V é combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn, de modo que nós podemos dizer que o vetor V é dado por B1, V1, mais B2, V2, mais até Bn, Vn. Ou seja, podemos dizer que o vetor V é B1, V1, mais B2, V2, mais até Bn, Vn, mais 0W. E com isso nós temos o vetor V escrito como combinação linear dos vetores V1, V2, Vn, W. E, portanto, o vetor V pertence ao subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn e W. E assim nós concluímos a demonstração desse teorema. E desse teorema nós vemos que se nós temos um conjunto de vetores gerando um subespaço vetorial, se um desses vetores é combinação linear dos demais, esse vetor pode ser retirado do conjunto gerador, que o subespaço gerado não vai ser alterado. Nesse caso, quando nós temos um conjunto S de vetores e algum dos vetores desse conjunto é combinação linear dos outros vetores, nós dizemos que o conjunto S é linearmente dependente. Agora, se nenhum vetor do conjunto S for combinação linear dos outros vetores, então nós dizemos que o conjunto S é linearmente independente. E agora nós vamos ver uma maneira direta para descobrir se um conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente. Supondo que nós tenhamos um conjunto S formado pelos vetores V1, V2 até Vn e que esse conjunto seja linearmente dependente, então algum vetor Vi desse conjunto é combinação linear dos demais vetores. De modo que nós podemos escrever Vi igual a B1, V1 mais B2, V2, mais até Bi menos 1, Vi menos 1, mais Bi mais 1, Vi mais 1, mais até Bn, Vn. Subtraindo Vi dos dois membros dessa equação, o que nós tínhamos aqui nesse segundo membro vai passar a ser B1, V1, mais B2, V2, mais até Bi menos 1, Vi menos 1, menos o Vi, mais Bi mais 1, Vi mais 1, mais até Bn, Vn. E o que nós tínhamos aqui no primeiro membro vai passar a ser Vi menos Vi, que resulta no vetor nulo. Se nós renomearmos os coeficientes fazendo B1 ser igual a A1, B2 ser igual a A2, Bi menos 1 ser igual a Ai menos 1, o coeficiente aqui do Vi, que é menos 1, ser igual a Ai, Bi mais 1 ser Ai mais 1, até Bn ser igual a An, então nós teremos A1, V1, mais A2, V2, mais até Ai menos 1, Vi menos 1, mais Ai, Vi, mais Ai mais 1, Vi mais 1, mais até An, Vn igual ao vetor nulo. Vejam que nós temos uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn do conjunto S, resultando no vetor nulo. Como nós estamos considerando que esse conjunto é linearmente dependente e que algum vetor vai ser combinação linear dos demais vetores, para que nós tenhamos algum vetor VI sendo combinação linear dos demais vetores, nós precisamos ter pelo menos o coeficiente AI desse vetor VI na combinação linear diferente de zero. Porque então nós poderemos isolar VI como A1 sobre AI vezes V1, mais A2 sobre AI vezes V2, mais até AI menos 1 sobre AI vezes VI menos 1, mais AI mais 1 sobre AI vezes VI mais 1, mais até AN sobre AI vezes Vn. E vejam que, de fato, isso só é possível se AI for diferente de zero. Então, consequentemente, se nessa combinação linear nenhum coeficiente AI puder ser diferente de zero, nenhum vetor VI vai ser combinação linear dos outros vetores do conjunto, e então nós teríamos um conjunto linearmente independente. Então, dado um conjunto S formado pelos vetores V1, V2 até Vn, nós podemos dizer que o conjunto S é linearmente independente, ou simplesmente LI, ou que os vetores V1, V2 até Vn são linearmente independentes, se a equação A1V1 mais A2V2 mais até ANVN igual ao vetor nulo, que representa uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn resultando no vetor nulo,
implica que todos os coeficientes A1, A2 até a n sejam iguais a zero. Caso exista algum coeficiente aí diferente de zero, nós dizemos que o conjunto S é linearmente dependente, ou simplesmente LD, ou que os vetores V1, V2 até Vn são linearmente dependentes. Portanto, para nós dizermos que um conjunto de vetores é linearmente independente ou linearmente dependente, basta nós construirmos uma combinação linear desses vetores resultando no vetor nulo e analisar o que acontece com os coeficientes da combinação linear. Se os coeficientes forem todos obrigatoriamente iguais a zero, o conjunto é linearmente independente. Agora, se algum dos coeficientes for diferente de zero, então o conjunto é linearmente dependente. É muito interessante nós lembrarmos aqui que quando nós montamos essa combinação linear e igualamos ao vetor nulo, para obter os coeficientes A1, A2 até a n dessa combinação linear, nós vamos precisar resolver um sistema linear homogêneo. No caso em que o conjunto é LI, esse sistema homogêneo vai admitir apenas a solução trivial. Ele vai ser um sistema possível determinado. Já no caso em que o conjunto é linearmente dependente, o sistema homogêneo vai admitir outras soluções além da solução trivial, e, portanto, ele vai ter infinitas soluções e vai ser um sistema possível indeterminado. Portanto, se para descobrirmos os coeficientes da combinação linear nós tivermos um sistema homogêneo possível determinado, nós só teremos a solução trivial e o conjunto é linearmente independente. Agora, se o sistema homogêneo tiver outras soluções além da solução trivial, ele é um sistema possível indeterminado e o conjunto é linearmente dependente. Vamos ver na sequência 3 teoremas que dizem respeito à dependência ou independência linear de conjuntos que contêm o vetor nulo, ou que contêm apenas um vetor não nulo, ou que contêm apenas 2 vetores. Esse primeiro teorema diz respeito à dependência linear de um conjunto que contém o vetor nulo. O teorema diz que, seja S um conjunto de vetores em um espaço vetorial V. Se S contém o vetor nulo, então S é linearmente dependente. Vamos fazer a demonstração dessa afirmação. Vamos considerar aqui um conjunto S formado pelos vetores V1, V2 até Vn e pelo vetor nulo. Para determinarmos se esse conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente, nós devemos escrever uma combinação linear desses vetores, resultando no vetor nulo. E aí, analisamos os coeficientes dessa combinação linear. Vejam que se nós escrevermos 0 vezes o vetor V1 mais 0 vezes o vetor V2 mais 0 vezes o vetor Vn mais A vezes o vetor nulo igual ao vetor nulo, nós temos aqui os coeficientes de V1, V2 até Vn todos iguais a zero e o coeficiente do vetor nulo igual a A. E essa equação se verifica quando o A é diferente de zero, porque qualquer número A multiplicado pelo vetor nulo vai resultar no vetor nulo. Então, como existe aqui algum coeficiente A diferente de zero nessa combinação linear, o conjunto S é linearmente dependente. Esse outro teorema diz respeito à independência linear de um conjunto que contém apenas um vetor não nulo. O teorema diz que, seja S um conjunto de vetores em um espaço vetorial V. Se S contém exatamente um vetor V, e esse vetor V é diferente do vetor nulo, então S é linearmente independente. Vamos ver a demonstração. Vamos considerar aqui o conjunto S formado apenas pelo vetor V, sendo que o vetor V é diferente do vetor nulo. Para nós determinarmos se o conjunto S é linearmente independente ou linearmente dependente, nós temos que escrever uma combinação linear do vetor V e igualar ao vetor nulo e ver o que acontece com os coeficientes da combinação linear. Vejam que é possível nós escrevermos uma combinação linear AV igual ao vetor nulo e que essa equação só vai ser satisfeita se A for igual a zero, visto que o vetor V é um vetor não nulo, porque o produto de A por um vetor não nulo só resulta no vetor nulo se A for igual a zero. Portanto, o conjunto é linearmente independente. E esse terceiro teorema trata da independência e dependência linear de um conjunto formado por apenas 2 vetores. O teorema diz o seguinte: seja S um conjunto de vetores em um espaço vetorial V. Se S contém 2 vetores, S é linearmente dependente se e somente se um dos vetores é múltiplo escalar do outro. Vamos à demonstração. Vamos considerar S o conjunto formado pelos vetores V1 e V2. Para demonstrar esse teorema, nós vamos demonstrar que se S é linearmente dependente,
então um dos vetores é múltiplo escalar do outro. Também vamos mostrar a validade da recíproca, que diz que se um dos vetores é múltiplo escalar do outro, o conjunto vai ser linearmente dependente. Supondo que o conjunto S seja linearmente dependente, então a combinação linear A1V1 mais A2V2 resultando no vetor nulo se verifica para algum coeficiente AI diferente de zero. Supondo que A1 seja diferente de zero, nós conseguimos isolar V1 como A2 sobre A1 vezes V2, e então vemos que o vetor V1 é um múltiplo escalar do V2, e portanto podemos dizer que um dos vetores é múltiplo escalar do outro. Agora, se nós considerarmos que um dos vetores é múltiplo escalar do outro, por exemplo, tomando o V1 como um múltiplo escalar do V2, então nós podemos escrever V1 igual a K vezes V2, ou seja, V1 menos K vezes V2 é igual ao vetor nulo. E então, a combinação linear dos vetores V1 e V2 que resulta no vetor nulo admite coeficientes diferentes de zero. No caso, o A1 é igual a 1 e o A2 é igual a menos K. E, portanto, o conjunto S é linearmente dependente. Esse teorema é muito interessante porque ele permite que a gente analise a dependência ou independência linear em um conjunto com dois vetores. O teorema diz que o conjunto vai ser linearmente dependente se e somente se um dos vetores for múltiplo escalar do outro. O que nos permite enunciar esse teorema de uma forma equivalente, dizendo que o conjunto vai ser linearmente independente se e somente se nenhum dos vetores for múltiplo escalar do outro. Nos próximos vídeos, nós vamos ver alguns exemplos onde nós analisamos a independência ou dependência linear de conjuntos de vetores em alguns espaços vetoriais.